Bom dia, irmãs. Graça e paz. Esse domingo, primeiro dia da semana, um domingo que o Senhor nos deu. E a palavra que eu quero trazer para nós hoje, irmãs, nesse devocional, está lá em João, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mas mais tarde, porém, entenderá. E eu quero repartir com as irmãs acerca dessa palavra, algo que aconteceu comigo. As irmãs sabem que eu tive um acidente, caí, torci os meus pés há 5 meses atrás. E quando isso aconteceu, eu comecei a questionar a Deus, No primeiro momento, eu me senti culpada. Eu me senti culpada porque o Espírito Santo, o Senhor, já tinha me mostrado que o inimigo ia lançar um ataque sobre mim e sobre os meus pés. E eu me senti culpada porque eu pensei assim, poxa, eu não vigiei, Eu não orei, eu não prestei mais atenção nisso. No segundo momento, eu fiquei confusa, Eu fiquei confusa e eu disse assim para Deus assim, Senhor, mas o que é isso? O que está acontecendo? Como assim, E aí o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele falou para mim assim, filha, eu permiti. E aí eu tive um terceiro momento que foi a revolta. Eu me revoltei. Não aquela revolta que vem lá do coração, Mas eu fiquei meio revoltada, E aí nas minhas conversas com o Senhor eu disse, poxa, Senhor, mas o Senhor permitiu, eu sou tua filha e tal, e a gente sempre acha, que a gente é alguma coisa. E aí, eu ali conversando com Deus, eu disse, Senhor, eu tava num momento tão bom, tava direcionando tudo pro evangelismo lá no presídio, feminino. E aí eu já estava vendo com a capelania prisional, quem autoriza, lá de Porto Alegre, eu já estava vendo um curso de capelania para ver, eu estava assim, mas a mil, Eu estava cheia de planos, cheia de ideias, cheia do gás. E aí eu tô conversando com Deus e tô falando isso, e o Senhor aí fala para mim, pois é, filha, mas eu tive que te parar. E aí o Espírito Santo fala para mim, filha, use esse tempo para as coisas que eu quero conversar contigo, porque eu preciso conversar contigo. E aí, irmãs, eu tava ali, fiquei um mês imobilizada, não podia caminhar muito, não podia sair, E eu tive que me aquietar, O Senhor fez com que eu me aquietasse. No momento em que eu queria correr, o Senhor diz, filha, te aquieta. E o Senhor, sabendo de todas as coisas, permitiu, esse acidente, permitiu, essa situação, essa condição, para que eu me aquietasse. Porque o Senhor sabe como me tratar, sabe como te tratar, Quando o tratamento vem dele, dá tudo certo. Às vezes é um pouco doloroso, mas dá tudo certo, porque durante o tratamento ele vai estar contigo. E aí eu realmente tive que me aquietar, e nesse período, então
o Senhor foi falando comigo e tratando comigo muitas coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava enxergando, né? E falou comigo, né, durante todo esse período de uma forma assim mais de perto. Então, irmãs, às vezes o Senhor precisa que nós nos aquietamos para que Ele possa falar conosco. E às vezes o Senhor precisa nos parar, nos paralisar, para que nós venhamos agir no tempo dele. E aí o Senhor foi falando comigo e foi me mostrando que, filha, tu precisa ainda de algumas coisas. Aí o Senhor foi me falando acerca dos meus anseios, dos meus sonhos, dos meus planos, né? E agora por esses dias, né, eu entendi, clareou, né? Foi como se aquela venda assim saísse dos olhos, o entendimento veio claro para mim, né? E aí o Senhor falou comigo através desta palavra, né? Filha, tu não entende, hoje tu não entende o que eu tô fazendo. Mas amanhã, daqui a um tempo, tu vai entender. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos tudo para hoje e o trabalhar de Deus, ele é diferente, né? O relógio de Deus, ele é diferente. E aí agora por esses dias que eu entendi, irmãs, o que o Senhor fez, né? E glória a Deus por isso, e que coisa maravilhosa ter essa experiência com o Espírito Santo. Doloroso, sim, doído, sim, fisicamente, né? Emocionalmente, espiritualmente. Mas hoje eu posso dizer para vocês que eu entendi esta palavra, né? Que eu não compreendi o que ele estava fazendo naquele momento, né? Mas hoje eu entendo. Eu entendo. E aí o Espírito Santo, quando eu abri a minha mente, quando eu abri, né, o meu entendimento, porque às vezes, irmãs, a gente abre o coração para o Senhor, mas a gente tem que abrir o entendimento, né? E aí eu entendi, aí o Espírito Santo falou comigo. Aí eu entendi tudo que o Senhor tinha feito. E aí o Espírito Santo falou para mim, filha, eu te paralisei. Porque lá, filha, vai precisar mais, né? Lá não é que eu não esteja nesse negócio, eu estou nesse projeto, é a minha vontade, eu te chamei para isso, mas eu precisava ainda tratar algumas coisas, né? E daí, irmãs, eu me senti tão miserável, miserável diante de Deus, assim, né? De enxergar, meu Deus, o Senhor teve que me paralisar, o Senhor teve que me parar, porque na minha ansiedade de querer fazer, né, no meu eu vou, eu faço, eu quero, eu consigo, tá tudo certo, né? O Senhor me chamou para isso e eu não conseguia enxergar algumas coisas nas entrelinhas. Eu não conseguia enxergar detalhes que o Senhor queria tratar comigo, né? E esse período que eu tive, vamos dizer assim, né, entre aspas, parada, eu aprendi muito do Senhor, porque eu parei para ouvir, eu parei para me dedicar, né? Eu parei para prestar atenção, porque eu não tinha outra coisa para fazer, né? E às vezes o Senhor nos deixa meio que assim sem saída, irmãs, sabe? Nos deixa meio sem saída. Nos paralisa, para que a gente venha a prestar atenção naquilo que Ele quer falar conosco. E eu me senti miserável, me senti pequena, me senti nada.
diante de Deus, sabe? E aí vinha aquela palavra, né, que quando tu está fraco, é que tu está forte, né? Porque quando a gente está fraco é que Deus pode agir. Quando o nosso ego, quando o nosso eu diminui, né, é que Ele consegue fazer aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas, não aquilo que nós queremos, né? E nós cantamos aquele hino tão lindo, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Mas nós verdadeiramente, muitas vezes, cantamos da boca para fora, né? Então, irmãs, eu louvo a Deus por esse tratamento de Deus, né? E pela forma como Ele me tratou, porque Ele cuidou de mim, né? Isso não foi nada mais que um cuidado de Deus, né? E na minha ansiedade, na minha euforia, né? Na minha alegria de fazer, né? Porque quando eu estive visitando lá, nas vezes que eu estive, foi algo tremendo, tremendo. E Deus colocou no meu coração um amor por aquelas almas, um amor por aquelas mulheres, um amor por aquelas pessoas, algo diferenciado que só Deus pode, irmãs. E eu louvo a Deus por isso. Mas nesta manhã, o que eu quero dizer para vocês através de tudo isso e dessa palavra, Deus sabe que você tem sonhos, que você tem projetos, e que esses projetos são acerca das coisas dele, né? E Ele já disse para você que Ele aprovou, né? Que Ele quer que você faça. Mas Ele também quer que você pare um pouquinho e preste atenção, porque Ele quer te preparar para isso, né? Ele quer te levar mais longe, Ele quer te levar mais alto, né? Mas é necessário parar um pouquinho e prestar atenção no que Deus está falando, no que Deus está direcionando, no que Ele está ensinando. Porque primeiro Ele vai preparar, né, você. Primeiro Ele vai nos preparar. Ele não vai nos lançar de qualquer jeito, né? Então, hoje nós não entendemos, né, o que Deus está fazendo, mas vai ter um momento em que o nosso entendimento vai se abrir e nós vamos entender e nós vamos glorificar por esse tempo que nós passamos, por essa situação, porque nela com certeza o Senhor nos guardou, o Senhor nos ensinou e o Senhor nos direcionou com muito amor, com muito cuidado para aquilo que Ele nos direciona, para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amadas, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, né? Que o Senhor esteja direcionando todas as nossas decisões, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, entre com provisão, com resposta, com direção, guarde a nossa casa, a nossa família, e que acima de tudo nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, minha amada irmã, cada uma de vocês. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, né, as consolações do Espírito Santo estejam conosco. Amém, amadas. Deus nos abençoe.